Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma ministração. Meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra hoje, que Deus possa falar comigo e com você, e que em nome de Jesus nós possamos verdadeiramente ser edificados por essa palavra, e que ela seja viva nas nossas vidas, em cada atitude que nós tivermos, em cada área das nossas vidas. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o poder do perdão. O poder que há na nossa atitude de escolher perdoar uma pessoa. Provérbios 28, no versículo 13, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões, os seus pecados, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Nós vamos falar sobre esse versículo, discorrer sobre esse versículo, baseados em uma outra passagem bíblica, que você conhece muito bem, eu imagino que sim, que é aquele momento em que trazem para Jesus uma prostituta que foi pega em adultério, e naquela época, a mulher que era pega em adultério, a penalidade para aquele pecado, uma vez que ela estava indo contra a lei de Moisés, era que ela fosse apedrejada até a morte. E uma vez que eles estavam doidos ali, para pegar Jesus, na curva, vamos ver agora como que ele vai reagir nessa situação. Ele fala tanto sobre perdão, tanto sobre amor, e agora? Como que ele vai reagir com essa mulher? E aí eles chegam, trazem a mulher diante de Jesus e dizem a ele: olha, essa mulher, ela foi pega em adultério, a lei diz para que ela seja apedrejada, e o Senhor? O que o Senhor diz? O que nós vamos fazer com ela? E aí Jesus, naquele momento, ele tem uma atitude totalmente inesperada. Ele pega e diz que aquele que não tivesse pecado, aquele que também não tivesse nenhuma transgressão, não tivesse nada do que se envergonhar, que fosse o primeiro a atirar a pedra, já que era isso que mandava a lei. E muito provavelmente aqueles homens começaram a refletir sobre as suas vidas, sobre as suas atitudes. E eles viram, largam as suas pedras, que provavelmente já deviam estar em punho, e retornam cada um para o seu caminho. Então, na realidade, aqueles homens, eles não estavam muito preocupados com a mulher naquele momento ali não, com o pecado dela, senão eles mesmos teriam atirado as pedras. Eles estavam preocupados em saber como que Jesus iria reagir. Eles estavam querendo uma forma de acusar a Cristo. Porque se ele desobedece à lei, se ele diz, não, vamos ter misericórdia dela, ele está indo contra a lei de Deus. Mas se ele também a apedrejasse, ia contra tudo que ele estava ensinando, que era o amor, era o perdão, porque Deus estava ali através de Jesus trazendo um novo tempo. Não que as outras coisas, que tudo aquilo que nós aprendemos até então, o Velho Testamento, vamos dizer assim, tenha perdido seu valor. Não. Mas é porque a verdade é que Deus, nós, homens, falhos e pecadores, se nós pegarmos a lei, nós não vamos conseguir cumprir a lei. Em algum momento, eu e você vamos falhar em algum ponto ali da lei. Porque somos falhos e somos pecadores. Então, Jesus vem para que nós possamos olhar para Ele. Ele vem com um amor sobrenatural, para que nós possamos, Ele vem para nos trazer força para buscar
dia tentar fazer aquilo que a lei nos determina, porque sozinho nós não conseguimos. Mas que a gente também tenha misericórdia daqueles que falham num dado momento, daqueles que tropeçam no caminho, para aqueles que em algum momento infringem a lei, porque ele sabia que não era fácil. Antes, no Velho Testamento, quando um homem pecava, quando ele ia contra a lei de Deus, contra a lei de Moisés, ele deveria tomar um carneiro, uma ovelha, um animal ali puro, e oferecer em sacrifício a Deus. Mas eu acho que aquilo estava ficando tão assim, né? Mecânico, a qualquer coisa, vou lá oferecer um sacrifício. Que Deus vai e ele precisa enviar o seu filho para que agora, ele sim é o sacrifício verdadeiro e vivo que se entregou pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então hoje, quando nós pecamos, nós chegamos diante de Deus e pedimos perdão em nome de Jesus, porque Jesus é que pagou esse preço. Jesus é que foi esse sacrifício que antes, quando era oferecido através, né, da oferta de um animal, agora foi o sacrifício de Jesus ali na cruz. Então nós chegamos e pedimos perdão. Mas há também agora uma outra exigência, que a gente abandone, porque a Bíblia fala dos pecados confessados e abandonados. Aqui em Provérbios também fala, aquele que as confessa e a deixa. Então quer dizer, confessa a transgressão e a deixa. Nós não podemos ficar todo dia pedindo perdão pelo mesmo pecado, mesmo pecado, mesmo pecado. Se você está com dificuldade de vencer algum pecado, aí você precisa às vezes confessá-lo a alguém. Lá, acho que, salvo engano, é em Tiago que fala, confessai seus pecados uns aos outros para que você possa receber cura, porque às vezes é uma dificuldade, não é um pecado ali isolado. Às vezes alguém tem com mentira. Tudo tem que... Às vezes, no momento que nem tem necessidade de mentir, a pessoa mente. Às vezes é o pegar alguma coisa de alguém e sempre ali, sempre ali. Às vezes é a pornografia que você não consegue deixar. Então você precisa confessar a outra pessoa. Agora não é qualquer pessoa, não é verdade? Tem que ser uma pessoa que primeiramente ela tem que ter sabedoria para poder te aconselhar. Que você sabe que ela não vai estar ali para te apontar nem te julgar, mas para te ajudar. Que também não vai, né, sair espalhando o seu pecado. Você tem que buscar uma pessoa sábia para que você tenha essa conversa, se assim, né, for necessário. Porque no mais nós devemos pedir nosso perdão dos nossos pecados a Deus. A gente pede perdão e deixa. Mas aí, voltando ao nosso assunto, eles estavam ali preocupados em acusar a Jesus. Como que Jesus ia reagir naquela situação. Mesmo porque as mulheres naquele tempo, elas não tinham muita... elas não eram muito valorizadas nem respeitadas, né? Elas eram geralmente excluídas de muitas situações. E quando era pega, nesse caso, né, em adultério, ela estava em adultério com um homem. Cadê o homem que estava em adultério? Só trouxeram a mulher. Então, para a gente entender como era o contexto que a mulher vivia ali naquele momento. Então, qualquer atitude que fosse de Jesus, qualquer situação que ele, decisão que ele tomasse ali, eles estavam querendo era fazer dele um alvo para que ele fosse acusado, ou de não agir de acordo com aquilo que ele estava pregando, se ele decidisse que ela fosse apedrejada, ou de não seguir a lei. Mas Jesus tem uma atitude sábia naquele momento ali. Ele, na realidade, o que ele pretendia naquele momento? Era alcançar o coração daquela mulher. É que ela viesse ao arrependimento. É que ela deixasse os seus pecados.
Esse era o objetivo maior de Jesus naquele momento. Então ele sabiamente entrega a decisão aos homens que ali estavam, escribas e fariseus, e diz a eles: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ele nos mostra que nós devemos ter um olhar piedoso para com as pessoas. Porque como que nós podemos julgar se nós também somos cheios de falhas? Ele demonstra que nós precisamos nos colocar no lugar do outro, agir com empatia. Não é aceitar o pecado do outro, não é concordar com o pecado do outro, é agir com compaixão. Principalmente se a pessoa está ali arrependida, se ela está disposta a uma mudança de vida. Jesus ensinou ali que a gente precisava ter compaixão, amor, empatia para com aquela mulher. E assim nós devemos fazer com as outras pessoas, com as pessoas que nos cercam. A gente precisa agir com essas atitudes. Nós precisamos nos julgar a nós mesmos primeiro, avaliar a nossa vida, as nossas condutas, antes que a gente possa estar julgando o outro. Nós possamos também buscar compreender na pele do outro a sua dor, os seus sentimentos, as suas emoções. Tenta se colocar no lugar, enxergar sobre o ponto de vista, sobre a ótica daquela pessoa. Peraí, no lugar dela, poxa, ela está passando por isso, por isso, por isso, no lugar dela. Talvez você seja uma pessoa mais sábia e também fala, não, mas mesmo no lugar dela, eu não teria essa atitude de pecado, mas às vezes ela é uma pessoa mais fraca. É um irmão que está mais fraco, que você precisa ajudá-lo. Inclusive a se fortalecer para que ele possa vencer e resistir ao pecado. Nós temos momentos em que estamos mais frágeis. E quando nós encontramos pessoas que nos ajudam a fortalecer naquele momento, e não nos acusar, nos julgar, nós podemos resistir ao pecado, às coisas, essas fraquezas que estão ali à nossa porta naquele momento. Então a intenção de Jesus era que, primeiramente, eles se colocassem no lugar daquela mulher. Eles olhassem primeiro para dentro deles, e se colocassem, agissem com compaixão em relação a ela. E ele estava ali buscando algo maior, que era conquistar a vida daquela mulher, para o arrependimento, para uma nova vida, para um novo recomeço. Ele pede que nós possamos rever as nossas condutas e viver segundo os princípios da Bíblia. Ele chama aquela mulher ali ao arrependimento. Ele traz ela ao arrependimento. Diante do amor que ele teve por ela ali, pela compaixão, aquela mulher se prostra e aquela mulher se arrepende verdadeiramente. A vida inteira ela deve ter sido humilhada, destratada, era usada porque estava ali em adultério, ou seja, com um homem casado. Então ela estava ali no momento, sendo às vezes naquela condição, sabe lá há quanto tempo, se sentindo humilhada por uma sociedade extremamente machista, e ela sabia que ela não estava agindo de acordo com os princípios de Deus, mas ela não via saída porque não tinha ninguém que lhe estendesse a mão. Não tinha ninguém que olhasse para ela com compaixão. Então ali ela continuava na sua vida, nos seus pecados. Mas Jesus vai, leva aqueles homens a agir, a pensar primeiro dentro deles, a se colocarem no lugar dela, ou a pensarem nos seus próprios pecados primeiro, antes de condená-la. E aquela atitude
gera um constrangimento naquela mulher tamanho que ela se arrepende de todos os seus pecados. E ela deve perguntar a Jesus: e agora o que eu faço? Ela agradecida, grata pela sua atitude, Jesus simplesmente diz: vá e não peques mais. E não peques mais. E nós, conhecemos que verdadeiramente essa mulher se arrependeu, seguiu a Cristo, esteve ali sempre próxima dele, dos seus discípulos, da família de Jesus. Ela verdadeiramente deixou os seus maus caminhos por causa de uma atitude de amor. Se aquela mulher, agora às vezes a gente tem que entender também a necessidade de a gente expor dos nossos pecados às vezes serem expostos. Porque, como a gente leu lá em Provérbios, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas, às vezes você vai pensar assim: mas fulano é passageiro, essa prosperidade. Depois, principalmente se Deus tem algo com essas pessoas, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, Deus tem os escolhidos dele, e é com esses que ele trata. Você corrige os seus filhos, correto? Não, meu filho, está errado, isso que você está fazendo é desobediência. Isso, às vezes, um estranho, você vai ver uma criança tendo uma atitude errada, você não vai lá corrigir: olha aqui. Você corrige os seus filhos, você tem com os seus filhos, ou às vezes aqueles que estão próximos de você, um sobrinho, ou um filho próximo de um amigo, que é alguém que você verdadeiramente ama. Com quem a gente não se importa, vamos dizer assim, porque a gente não tem um relacionamento, não tem uma afinidade. Às vezes a gente pode até ver e pensar assim: poxa, aquela criança ali está indo por um caminho, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho nada com isso, não é meu filho. Também não convém, que a gente fique entrando em situações que não são da nossa alçada. Você deixa. Assim é o Senhor. Ele corrige aqueles que são filhos. Porque às vezes você vai ver assim: poxa, mas um ímpio, uma pessoa que não teme a Deus, prosperando, com uma suposta felicidade que muitas vezes, diante de tantos suicídios, pessoas se afundando nas drogas, porque celebridades, pessoas famosas, pessoas bem-sucedidas, então a gente vê que há uma falsa felicidade. Mas não é o nosso tema de hoje. Mas voltando em Provérbios: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se aquela mulher continuasse no seu adultério, sem ninguém pegá-la ali no flagrante, ela ia continuar, até morrer no seu pecado. Mas, a partir do momento que ela foi pega, que o pecado dela veio à tona, ela teve uma oportunidade de se arrepender e de buscar um novo começo. Então a tragédia de morte, que ela estava ali para viver, pelo apedrejamento, ele foi transformado pelo perdão. Ele foi transformado pela compaixão que Jesus teve dela ali naquele momento. E numa oportunidade de recomeço de vida. Então às vezes é importante que nós realmente confessemos os nossos pecados. E como eu disse, eu vou trazer essa palavra oportunamente para vocês, salvo engano é em Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros, para receber cura. Então aquilo que você está com dificuldade de vencer, tem sido constante, aquele pecado, você às vezes até pede perdão, mas daqui a pouco você está cometendo ele de novo. Então você precisa, nesse caso, confessar a outra pessoa. Mas escolha bem com quem você vai conversar. Escolha bem com quem, porque infelizmente, E às vezes tem pessoas que não tem nada não tem uma palavra de sabedoria para te dar. Vai te julgar, ou às vezes vai até falar assim: mas não tem nada a ver não, amor. Você tá achando que tá tão assim? Não.
Então, quer dizer, são pessoas que não vão ter nada. Você tem que procurar pessoas sábias e pessoas da sua confiança, para você confessar esses pecados, se assim você entender necessário. Porque basta que eu e você, chegamos diante de Deus, confessemos os nossos pecados. Ele é suficiente para nos perdoar. Mas nós precisamos abandonar esses pecados. Mas se é algo que você tem dificuldade, aí eu entendo que nós precisamos fazer uso dessa palavra de Tiago para nós. Confessar uns aos outros. Eu vou confirmar se é Tiago, tá, irmãos? Prometo na próxima, já antes aqui mesmo que não seja o tema, confirmar isso aqui para vocês. Então, esse encontro com Jesus fez toda a diferença na vida dela. E você pode ser um instrumento para a vida de outras pessoas que estão em pecado, mas ao ter um encontro com você, que é a imagem e semelhança de Cristo, fazer a diferença na vida dessa pessoa. Ou às vezes você está precisando encontrar com alguém que possa ser essa luz na sua vida. Que você clame, Senhor, eu preciso de ajuda. Procure uma igreja evangélica, procure uma igreja perto de você. Peça ajuda. Diz, se você está precisando de ajuda, peça ajuda. Então foi necessário um arrependimento, né? Um reconhecimento do pecado dela também. Ela não disse assim, não é bem assim não. Eles estão falando que eu estava em adultério, estava não, a gente tem um relacionamento. Eu amo, ele me ama. Arrumar ali uma desculpinha para o pecado dela. Não, ela reconheceu o seu pecado. E aí, Jesus reconheceu também que ela precisava mudar as suas atitudes. E assim ela o fez. Então, o arrependimento, ele naquele primeiro momento, pode trazer uma dor momentânea, né, difícil, mas ele também traz algo extraordinário, que é nós estarmos livres da culpa, livres de todo o nosso passado que nos acusa, né? E esse passado, ele torna-se esquecido por Deus e nós passamos a desfrutar de uma chance maravilhosa de um novo recomeço que Deus preparou para as nossas vidas e desfrutar ainda futuramente de algo eterno com Cristo que Deus tem preparado para nós. Então, caminhando com Jesus, nós precisamos buscar um olhar mais compassivo com as pessoas que nos cercam. Talvez nosso primeiro sentimento seja imediato, o julgamento. Esse seja o primeiro sentimento que vem. Ok? Mas veio esse sentimento, domina e começa a agir com empatia. Começa a se colocar no lugar do outro. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós agirmos de maneira mais nobre, né? Que é nós nos colocarmos em atitude de amor no lugar do outro. E aí nós temos para com ele perdão, graça. E dessa forma, provavelmente, essa pessoa se arrependerá. Terá uma nova atitude de vida, né? E ela poderá fazer parte do corpo de Cristo. Nós podemos trazer um novo frescor à vida das pessoas. Nós podemos trazer um renovo, algo novo para essas pessoas que hoje se acham em acusação. Porque muitas pessoas, elas mesmas, se sentem ali subjugadas pelos seus pecados, se sentem às vezes indignas. Mas nós precisamos mostrar para elas o quanto elas são valorosas para o Senhor. E não importa o pecado. Não importa. Deus morreu por todos que assim o desejaram. Jesus está ali de braços abertos para aqueles que se arrependem e desejam viver uma vida com eles. Ele é fonte inesgotável de vida, de amor e de perdão. E depois, se nós caminharmos verdadeiramente com Ele, nunca mais nós seremos os mesmos.
Cabe tão somente a nós decidir se entregamos a Jesus o nosso coração, para que então possamos experimentar essa transformação tão maravilhosa. Então Jesus está ali, de braços abertos. Não importa o que você fez até esse momento de agora. Não importa o seu passado, até esse momento de agora. Se você decidir entregar o seu coração a Jesus, se arrepender dos seus pecados, confessá-los e abandoná-los, Ele está de braços abertos para te receber. E você já tomou essa decisão de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Se você não tomou ainda, tome. Escapa-te pela tua alma, porque há algo ainda mais eterno após essa vida aqui. Algo eterno, né? Mais eterno, perdão pela expressão. Algo eterno além disso aqui. Mais precioso, que é nós reinarmos com Cristo depois da sua volta. Mas para isso, hoje, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los, abandoná-los e decidir a seguir a Cristo. Amém? Que essa palavra possa tocar no seu coração, que ela possa verdadeiramente ser viva nas suas vidas e que em nome de Jesus você também possa ser luz para outras pessoas. Que eu e você possamos sempre, ainda que venha aquele momento de julgamento, nós possamos primeiramente, não estou aqui para julgar, eu estou aqui para tentar me colocar no lugar do outro, agir com compaixão. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você e toda a sua família, em nome de Jesus.